Orações ungidas para te incentivar a declarar a palavra de Deus. Uma oração abençoada para começar o dia. Meu querido filho amado de Deus, por que você se preocupa tanto? Por que seu coração fica abatido e a tristeza tenta te dominar? Será que você não sabe quem Deus declara que você é? Deus afirma que você é amado. O Evangelho de João capítulo 3 verso 16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje, quero te convidar a fazer algo poderoso. Troque a expressão "o mundo" pela palavra "mim". Torne esse versículo totalmente pessoal. Assim, porque Deus me amou de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que eu, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Receba essa verdade. Abrace a palavra do Senhor, porque o livro de Sofonias capítulo 3 verso 17 declara que o Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele é o poderoso guerreiro que te salva. Ele se alegrará grandemente por causa de ti, com o seu amor ele te renovará, ele exultará sobre ti com cânticos. E mais uma vez, vamos personalizar. O Senhor meu Deus está comigo. Ele é o poderoso guerreiro que me salva. Ele tem grande alegria em mim. O seu amor me cobre e ele não me repreende como eu merecia. Ele canta sobre mim. Proclame isso. O livro de Efésios capítulo 1 verso 7 diz que nele nós temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus. Então declare: em Cristo eu tenho a redenção pelo seu sangue. Tenho o perdão de todos os meus pecados, segundo a abundante graça de Deus. O livro de Deuteronômio capítulo 28 verso 3 diz: serei abençoado na cidade e abençoado no campo. O verso 6 diz: serei abençoado quando entrar e abençoado quando sair. E o verso 7 afirma que o Senhor fará que os inimigos que se levantarem contra mim sejam derrotados diante de mim, virão por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. Meu querido filho amado de Deus, há poder, a vida e a vitória quando você declara as promessas do Senhor sobre a sua própria existência. E por fim, quero que você tome posse deste versículo do livro de Lucas capítulo 10 verso 19, um dos textos que nos dá autoridade como filhos do Altíssimo. Eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para vencer todo o poder do inimigo, e nada absolutamente te fará dano. Declare isso sobre si mesmo. Eu recebi autoridade para pisar serpentes e escorpiões e vencer todo o poder do inimigo. Nada me causará dano. Há ainda um versículo especial no livro do Apocalipse capítulo 5 verso 5, onde está escrito: e um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu. Ele venceu e é digno de abrir o livro e romper os seus 7 selos. Receba essa palavra no íntimo. Não chores. Não te desesperes. Não te entregues à aflição. O leão da tribo de Judá venceu. Ele prevaleceu. Ele reina. Ele é soberano. Ele está no controle. Agora entramos na primeira grande oração do texto, rica em entrega, adoração e reconhecimento da grandeza de Deus. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, aquele que é desde a eternidade até a eternidade, seja exaltado, seja glorificado, seja engrandecido acima de tudo. Tu és aquele que abre portas que nenhum homem pode fechar, e também fecha as portas que nenhum homem pode abrir. Eu me coloco diante de ti em reverência e humildade e peço que olhes para mim com misericórdia, assim como para cada pessoa que está ouvindo ou lendo estas palavras neste momento. Nós reconhecemos que não estamos no mesmo nível que tu. Tu és divino. Tu és justo. Tu és verdadeiro. Os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e os teus pensamentos são mais elevados do que tudo o que conseguimos imaginar. Tu não dormes. Tu não descansas. Tu não te cansas. Tu és Deus. Por isso nós nos curvamos diante de ti, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Remove as escamas dos nossos olhos espirituais para que consigamos ver o quanto necessitamos de Jesus Cristo, não apenas em alguns momentos, mas em todos os dias da nossa vida. Nós, como seres humanos, somos limitados, limitados em força, em entendimento, em resistência, em sabedoria. Somos limitados pelo tempo, pela nossa própria natureza e pelas circunstâncias. Mas tu, Senhor, tu és ilimitado.
Senhor Jesus, és digno de todo louvor porque nada te limita, não és limitado pelo tempo, não és limitado pelo espaço, não és limitado pela natureza. Tu és Deus e somente Deus. Quando falas, tudo se cumpre. Quando ordenas, tudo se estabelece. E tu não és homem para que mintas. Por isso eu me rendo. Eu me entrego ao teu Espírito Santo. Declaro que minha vida é tua. Estou nas tuas mãos. Que eu seja alguém obediente, alguém atento à tua voz, alguém que vive de acordo com a tua palavra. Que a minha vida seja guiada pelos teus princípios. Que o Espírito Santo me dê disciplina para meditar na tua palavra dia e noite. Que o louvor que brote do meu coração seja este: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eu escolho não colocar a minha fé em homens. Não coloco minha confiança em governos, nem em autoridades humanas. Não coloco minha confiança em nada que vejo com os olhos naturais. Declaro que minha fé está no Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, aquele que disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como teu filho, escolho acreditar somente no que tu dizes. Confio na certeza da tua palavra, que é vida para aqueles que creem. É no teu amor sem fim que a minha fé se firma. Tu me amaste antes que eu te conhecesse. Tu me amaste quando eu ainda estava sendo gerado no ventre da minha mãe. A tua palavra, na primeira carta de João capítulo 4 versos 9 e 10, diz: Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Ele enviou seu Filho, o seu único Filho, ao mundo, para que vivêssemos por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Senhor, eu te agradeço por esse amor tão precioso, tão fiel, tão constante. Um amor que nunca falha. Um amor que nunca me abandona. Um amor que nunca me decepciona. Eu te agradeço por tudo que fazes. Eu te exalto. Eu te adoro. Eu declaro que tu és santo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nesta sessão, o texto retoma algumas passagens já apresentadas, porém de maneira expandida, reforçando cada verdade espiritual. Aqui, mantenho essa fidelidade, preservando a força do original. O Evangelho de João capítulo 3 verso 16 declara que Deus amou ao mundo de uma forma tão extraordinária que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mais uma vez, traga isso para o seu coração. Porque Deus me amou de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que eu, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Abrace essa verdade com profundidade. O livro de Sofonias capítulo 3 verso 17 afirma que o Senhor teu Deus está contigo, Ele é o poderoso guerreiro que te salva, Ele tem grande prazer em ti, Ele te renova com seu amor e canta sobre ti com alegria. Personalize novamente. O Senhor meu Deus está comigo. Ele é o poderoso guerreiro que me salva. Ele se alegra em mim. Ele me ama profundamente. Ele canta sobre mim. Declare isso com convicção. O livro de Efésios capítulo 1 verso 7 diz que nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da graça divina. Declare: em Cristo eu tenho a redenção pelo seu sangue. Tenho o perdão de todos os meus pecados segundo a infinita riqueza da graça de Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 3 diz: serei abençoado na cidade e serei abençoado no campo. E o verso 6 reforça: serei abençoado quando entrar e serei abençoado quando sair. E o verso 7 declara: o Senhor fará que os inimigos que se levantarem contra mim sejam derrotados diante de mim. Eles virão contra mim por um único caminho, mas fugirão de diante de mim por 7 caminhos. Essas promessas pertencem a todo filho de Deus. A Bíblia também diz, na carta de Tiago capítulo 5 verso 16: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A tradução ampliada explica assim: confessem entre vocês as suas faltas, os seus passos errados e as suas ofensas, e orem uns pelos outros para que sejam curados e restaurados.
A oração sincera, fervorosa, profunda e persistente de um justo, quando colocada em ação e apoiada pelo poder de Deus, é dinâmica e produz resultados extraordinários. Algumas expressões se destacam profundamente. Primeiro, minhas orações precisam ser sinceras, brotar de um lugar profundo da alma, onde a verdadeira sede de Deus. Segundo, minhas orações precisam ser persistentes, constantes, contínuas, não apenas ocasionais e desconexas. Terceiro, a oração de um justo tem grande poder, o que significa que devo buscar viver em retidão, com a ajuda de Jesus Cristo e com a força e a direção do Espírito Santo. Assim, aprendemos 3 fundamentos essenciais. Minhas orações devem ser sinceras. Minhas orações devem ser persistentes. Minha vida deve perseguir a retidão de Deus. O livro de Neemias, capítulo 8, verso 10, na sua parte final, diz: Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Podemos permanecer firmes porque encontramos plena alegria em Jesus Cristo. Podemos descansar em paz sabendo que, aconteça o que acontecer, existe esperança eterna em Cristo. Mesmo quando tudo parece incerto, o Senhor cuida de nós. E quando você orar com poder, faça isso com alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força. Há ainda um outro elemento importantíssimo na vida de oração: esperar no Senhor. Depois que oramos, a resposta nem sempre vem imediatamente. Muitas vezes, o Senhor nos conduz ao tempo de espera, um tempo que também faz parte da resposta e do processo. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 31, declara: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por toda a Escritura, vemos promessas que se repetem. Deus promete força no momento da necessidade. Deus promete ouvir as orações sinceras e persistentes. Deus promete que sua alegria será nossa força. Deus promete que renovará nossas energias quando esperarmos nele. Somos lembrados repetidas vezes de que nunca estamos sozinhos, de que nunca lutamos com nossas próprias forças e de que nossa capacidade de permanecer firmes vem de Jesus. Não se trata do quanto podemos lutar. Não se trata da nossa resistência. Não se trata da nossa capacidade humana. Tudo é sobre Jesus Cristo. É dele que vem a força para viver corretamente, para orar com constância, para permanecer de pé em tempos difíceis. Entramos agora na segunda grande oração, onde o texto original expressa gratidão, dependência e confiança profunda no Senhor. Pai Celestial, tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e a tua fidelidade para conosco é incomparável. Obrigado por todas as bênçãos que derramaste sobre nossas vidas. Sou imensamente grato pela certeza de que tu és um Deus vivo, um Deus que cuida de mim, que me vê, que me considera e que me ama. Agradecemos pela bênção da paz em nossa mente. Agradecemos pela alegria indescritível que enches nossos corações. Senhor, pedimos que guies e direciones cada um dos nossos passos. A tua palavra, no livro de Provérbios capítulo 3, verso 6, declara: Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Espírito Santo, ajuda-me a reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, não em alguns, não quando é conveniente, mas em tudo, para que Ele mesmo direcione cada trilha da minha vida. Que o Espírito Santo me lembre continuamente que a alegria do Senhor é a minha força, e que eu não sou mais escravo do medo, pois agora sou filho de Deus. Como teu filho, posso declarar vitória sobre toda dificuldade, sobre toda batalha, sobre toda tentação. Guia-me nas minhas decisões, Senhor. Ajuda-me a fazer escolhas que te agradam em todas as áreas da minha vida. Eu olho para ti como minha fonte, minha provisão, meu sustento. Quando tenho necessidade, declaro a tua palavra no Salmo 37, verso 25, que diz: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Eu tomo posse dessa promessa sobre todas as minhas necessidades hoje. Confio que tu não me abandonarás quando busco tua paz, tua direção e todos os teus bons presentes. Como teus filhos, permanecemos unidos nas tuas promessas, promessas que declaram que certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E mesmo que eu não saiba o que está adiante,
mesmo que eu não saiba o que o amanhã trará. Eu sou grato por conhecer o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sou grato por conhecer o Senhor, aquele que sustenta o futuro em suas mãos. E assim posso dizer: está tudo bem com a minha alma, porque tu estás comigo. Eu oro para que tu nunca permitas que eu me desvie da tua vontade. Oro para que eu jamais me torne alguém que caminha em desobediência. Obrigado, Senhor. E junto com todos que oram comigo agora, nós tiramos força da alegria do Senhor. Senhor Jesus, eu ergo minhas mãos em rendição. Que seja feita a tua vontade. Ergo minhas mãos para declarar que não quero mais controlar tudo. Ergo minhas mãos para mostrar que dependo da tua graça e do teu amor. Eu aceito que a tua vontade é melhor do que a minha. Os teus caminhos são mais altos que os meus. O teu tempo é melhor do que o meu. Em vez de lutar contra cada batalha, eu escolho focar em ti, aquele que detém todo o poder. Em vez de depender das minhas forças, dependo do teu poder. Eu coloco minha fé em ti, Senhor Jesus. Peço que minhas mãos estejam sempre erguidas em adoração, e que, mesmo se eu estiver encarcerado como Paulo e Silas, ainda assim tu sejas louvado. Se a adversidade vier, tu serás louvado. Se eu estiver cansado e esgotado, dá-me força pelo teu Santo Espírito para que eu te adore. E mesmo se o inimigo me atacar, que eu esteja protegido pelo fato de que minhas mãos estarão erguidas em adoração e entrega. Pai, que meu primeiro impulso seja entregar cada situação a ti. Que meu primeiro reflexo seja deixar de lado minhas armas carnais e escolher te adorar em espírito e em verdade. Eu escolho confiar em um Deus eternamente fiel. Reconheço que, mesmo quando as coisas não acontecem como eu gostaria, tu continuas sendo soberano, e continuas sendo um Deus bom. Que vejas minhas mãos levantadas como sinal de um coração cheio de gratidão. Que vejas minhas mãos erguidas como um convite para que entres nas minhas circunstâncias e faças a tua vontade. Eu convido a tua presença para habitar em mim. Faz em mim e na minha vida aquilo que tu quiseres fazer. Pai, a tua palavra, no Salmo 29, declara: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. A tua palavra também diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Tu, Senhor, estás entronizado como Rei para sempre. Peço que o Espírito Santo me ajude a nunca desviar meus olhos de ti, que eu não vacile nem por um instante diante da adversidade. Fortalece-me para que minhas mãos permaneçam erguidas e meu coração permaneça em adoração. Tu mereces toda a honra, todo louvor e toda adoração. Os anjos no céu te adoram ininterruptamente, proclamando: Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles também proclamam: digno és tu, nosso Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu te louvo, te honro, exalto teu nome e declaro que tu és digno de ser adorado para sempre. Em nome poderoso de Jesus Cristo eu oro. Amém. Nesta parte, o texto fala sobre encorajamento espiritual, autoridade dada por Cristo e o poder da oração. Todos nós temos pessoas em nossas vidas que nos inspiram, nos fortalecem e nos enchem de esperança. Quando estamos perto delas, nos sentimos mais animados e mais confiantes. Mas, por mais maravilhosas que essas pessoas sejam, elas não estarão sempre presentes em todos os momentos difíceis. Há momentos em que você está sozinho na batalha. Quando a depressão tenta tomar conta. Quando a ansiedade bate a porta. Quando os pensamentos sombrios tentam se instalar. E nesses momentos, pode ser que você não tenha um pastor para pregar. Pode ser que você não tenha um coral para cantar. Pode ser que você não tenha ninguém por perto para te levantar. E então surge o verdadeiro teste. Você precisa aprender a encorajar a si mesmo. É nesses momentos que você precisa dizer para sua própria alma aquilo que a palavra de Deus diz. Quero te lembrar do que Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para vencer todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano.
Também quero te lembrar do que diz a primeira carta aos Coríntios capítulo 15 verso 57. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, animem-se. Segurem firme na palavra do Altíssimo. Agarrem-se às suas promessas e deixem que essas verdades inflamem seu espírito. Você não nasceu para viver com medo. Você não nasceu para viver pequeno, fraco ou intimidado. Jesus Cristo deu a você autoridade. Autoridade para pisar o mal. Autoridade para derrubar as obras das trevas. Autoridade para vencer todo o poder do inimigo. Não aceite viver como alguém sem força. Não aceite viver como alguém sem esperança. Não aceite viver como alguém que é sempre vencido. A força, a coragem e a ousadia vêm quando conhecemos a palavra e quando praticamos a oração. Quando você pensar em oração, pense em poder. Pense nela como fonte de força. Pense nela como lugar onde você recebe coragem. Porque quando os filhos de Deus oram, é ali que são fortalecidos. É ali que são renovados. É ali que recebem ousadia espiritual. Mais oração, mais poder. Se você quer mais força, ore mais. É por isso que a Bíblia nos instrui a orar sem cessar. É por isso que somos instruídos a vigiar e orar para não cairmos em tentação. É por isso que somos ensinados a sermos constantes, persistentes e dedicados na oração. Porque há poder na oração. Há poder quando falamos com Deus. Há poder quando nos colocamos em Sua presença. A oração nos liga diretamente ao Pai. A oração fortalece nossa alma. A oração nos ajuda a resistir às tentações. A oração molda nossa vida interior. A oração constrói caráter espiritual. Se você deseja viver cheio de coragem e ousadia, mergulhe na palavra de Deus e se comprometa com a oração. Se alimente dela diariamente. E lembre-se sempre, em Jesus Cristo nós temos autoridade. Este salmo é profundamente íntimo, uma súplica sincera, e a tradução aqui busca manter esse tom suave, devocional e compreensível. Salmo 86. Senhor, inclina os teus ouvidos para mim e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, porque sou dedicado a ti. Salva o teu servo que confia em ti, tu és o meu Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois clamo a ti o dia inteiro. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bom, Senhor, tu és pronto a perdoar, e abundante em amor para todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração. Atende a voz do meu clamor por misericórdia. No dia da minha aflição, eu te chamarei, porque tu me responderás. Entre todos os deuses, Senhor, não há nenhum como tu. Nenhuma obra se compara às tuas. Todas as nações que fizeste virão, e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande, e realizas maravilhas. Somente tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração dedicado e indivisível, para que eu tema o teu nome. Eu te louvarei, Senhor meu Deus, de todo o meu coração. Glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é o teu amor para comigo, tu me livraste das profundezas do Sheol. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim. Um bando de homens violentos procura tirar a minha vida. Eles não te têm diante de si. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em amor e fidelidade. Volta-te para mim, tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que aqueles que me odeiam vejam isso e sejam envergonhados. Porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Agora entramos na terceira grande oração, inspirada pelo Salmo 86 e por outros trechos bíblicos citados no documento. Esta oração concentra-se em entrega, dependência, confiança e autoridade espiritual. Senhor Jesus, dá-nos um coração que deseje orar a tua palavra. O livro de Salmos, capítulo 141, verso 2,
diz: que a minha oração suba à tua presença como incenso, e que o levantar das minhas mãos seja como a oferta da tarde. Senhor, que as nossas orações subam diante de ti como perfume suave nos céus. Nós precisamos de ti desesperadamente, Rei Jesus. À medida que te buscamos em oração e na tua palavra, revela-te mais e mais ao nosso coração. Tu és o Deus que vai à nossa frente todos os dias, preparando o caminho para que andemos em paz e em vitória. Tu és o nosso resgatador. Tu és o nosso libertador. Aquilo que é forte demais para nós nunca é forte demais para ti. O que é difícil demais para nós não representa nenhum obstáculo para o teu poder. O que nos preocupa não te assusta. Por isso olhamos para ti. Agradeço pela tua graça e pela tua misericórdia. Agradeço porque em teu nome somos mais do que vencedores. A vitória pertence a ti, Senhor Jesus. E assim, eu oro e declaro a tua palavra do livro de Deuteronômio capítulo 28 verso 7. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra mim sejam derrotados diante do meu rosto. Eles virão contra mim por um único caminho, mas fugirão diante de mim por 7 caminhos. Eu oro e declaro também o que está escrito no Evangelho de Lucas capítulo 10 verso 19. Eu recebi autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para vencer todo o poder do inimigo, e nada absolutamente me causará dano. Eu te louvo, Senhor, pelo poder que há na tua palavra. Eu descanso nessa palavra, porque ela me assegura que tu és o Deus que luta por mim. A teu comando há um exército de anjos que podem vir em meu auxílio. Eu sei que não caminho sozinho. Eu sei que tu estás comigo. Por isso eu não me abalarei. Não terei medo. O meu Deus, Emanuel, Deus conosco, está ao meu lado. Eu nunca estou sozinho em nenhuma batalha, porque tu és a minha companhia constante. Eu olho para ti, Senhor, e te agradeço porque és maior do que tudo que posso enfrentar. Maior do que qualquer gigante. Maior do que qualquer mar aberto ou fechado. Maior do que qualquer problema, tempestade ou situação. Sou verdadeiramente grato por saber que tu estás ao meu lado. Tu és o meu pilar. Tu és a minha rocha. Tu és a minha pedra angular. Invoco o teu Espírito Santo para estar sempre dentro de mim. Que o teu Espírito me encha de fogo, de convicção, de força e de ousadia, para que eu nunca seja intimidado pelo inimigo, mas para que me alegre no fato de que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pai, peço que me enchas de coragem. Em qualquer batalha, que eu permaneça firme na tua palavra, firme nas tuas promessas. Declaro o que está escrito na segunda carta a Timóteo capítulo 1 verso 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu confesso que tenho uma mente sã. Eu confesso que vivo acostumado ao teu poder operando na minha vida. Acima de tudo, eu te agradeço pelo teu amor perfeito, amor que lança fora todo medo. Que toda vitória em minha vida te dê glória. Que todo livramento te exalte. Que todo milagre te honre. Tu és digno de toda adoração. Obrigado por ouvir minha oração. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Aqui o texto trata da confiança no cuidado de Deus diante do futuro, usando como base o livro do profeta Naum e outras passagens que reforçam a segurança no Senhor. O Senhor é bom. Ele é um refúgio seguro no dia da angústia. Ele conhece aqueles que nele confiam. Estas são as palavras do livro de Naum capítulo 1 verso 7. É interessante observar que a Bíblia enfatiza que Deus conhece aqueles que realmente confiam nele. Isso significa que confiar não é apenas um sentimento vago, mas algo que Deus reconhece, discerne e identifica no coração de seus filhos. E isso nos leva a uma pergunta importante. Será que Deus me conhece como alguém que confia nele? Será que meu coração é encontrado cheio de fé? Será que ele vê em mim alguém que, de fato, descansa nele? Isso é relevante porque nós não sabemos o que nos aguarda neste novo ano, nem mesmo no próximo mês. Não sabemos como será a nossa vida daqui a 6 meses. Não sabemos o que a vida mudará ao nosso redor em pouco tempo. E diante dessa incerteza, temos 3 caminhos possíveis. O primeiro caminho é permitir que o medo domine. A pessoa fica ansiosa, apreensiva,
tensa com tudo o que pode acontecer. Ela teme o futuro, teme as possibilidades negativas, teme o que pode surgir no caminho. O segundo caminho é viver de forma descuidada e imprudente, sem pensar no futuro, sem levar em conta a eternidade, sem se lembrar da batalha espiritual. É viver ignorando princípios espirituais, desprezando o conhecimento da palavra, algo que a Bíblia chama de falta de entendimento. E o terceiro caminho, o caminho certo, é confiar em Jesus. É declarar: eu não sei o que acontecerá no mês que vem, mas eu não temerei, porque tenho o Senhor Jesus ao meu lado. Eu não sei o que virá daqui a 6 meses, mas enquanto eu tiver a tua palavra, palavra que sustenta minha fé, então, venha o que vier, enfrentarei com Jesus Cristo ao meu lado. Por isso, diante de um futuro desconhecido, escolha o terceiro caminho. Você não sabe o que virá, mas você escolhe se posicionar e dizer: quando o dia da angústia vier, o Senhor será o meu refúgio, porque Ele sabe que eu confio nele. Se o inimigo planejar ataques contra mim neste ano, confiarei em Deus para ser meu defensor. Se eu enfrentar alguma enfermidade ou dor, confiarei em Jesus Cristo para ser meu curador. Se eu enfrentar tentações, desafios ou tribulações, confiarei no Senhor para ser meu libertador. Não importa o que eu enfrente, eu confiarei em Deus para ser tudo o que eu preciso. Agora vamos para a oração que acompanha essa reflexão. Senhor Jesus, eu coloco a minha confiança em Ti. Deposito a minha fé em Ti, o Deus que nunca perdeu uma batalha. Tu és o Deus invicto, aquele que sempre vence. A vitória começa em Ti e termina em Ti. Independentemente do caminho por onde eu andar, Tu estás sempre vários passos à minha frente. Tu vais à frente. Tu preparas o caminho. Tu abres a estrada. Tu limpas o terreno. O livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 8 diz: é o Senhor quem vai adiante de ti. Ele estará contigo. Ele não te deixará e não te abandonará. Não temas e não te assustes. Obrigado, Senhor, porque sei que não importa qual montanha eu enfrente, Tu já preparaste uma forma de me ajudar a subi-la. Eu confio em Ti, e estou seguro de que, mesmo quando eu caminhar por trilhas incertas, Tu és o Deus que faz caminho onde não há caminho. Tu és o Deus que abre portas onde portas não existem. Tu és o Deus que faz brotar água no deserto e luz nas trevas. Tu és fiel. Tu és bom. Tu és aquele que traça o caminho antes de eu dar o primeiro passo. E mesmo sem eu saber o que me aguarda neste ano, mesmo sem saber quais batalhas virão, mesmo sem saber onde a oposição se levantará, eu sei o que a Tua palavra diz. A Tua palavra diz, no livro de Naum capítulo 1 verso 7, que Tu és bom, que Tu és o meu refúgio, e que Tu conheces aqueles que confiam em Ti. Também sei o que está escrito no livro do profeta Isaías capítulo 45 verso 2. Eu irei adiante de Ti, e endireitarei os lugares tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Eu Te louvo por isso, Senhor. Eu Te adoro por isso. Eu descanso nesta verdade. Porque, não importa onde eu vá, não importa o que aconteça, não importa de onde venha a oposição, Tu já estás à frente. Tu és o Deus que luta por mim. Tu és o Deus que desfaz planos do inimigo. Tu és o Deus que torna as estradas retas. Tu és o Deus que protege os Teus filhos. E porque Tu estás à frente, eu não temerei. Eu seguirei. Eu confiarei. Eu descansarei. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Aqui, o texto fala sobre o agir de Deus através das provações, sobre propósito, sobre o que significa ter a fé testada, e inclui uma oração forte que fecha essa parte. O Salmo 18 verso 6 diz: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus por socorro. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. É reconfortante saber que servimos a um Deus que nos ouve quando estamos aflitos, um Deus que escuta nossas orações e responde nossas lágrimas. E, meu querido ouvinte ou leitor, quando você atravessa dificuldades, seja na família, na saúde, nas emoções, nas finanças ou em qualquer outra área, é comum surgir perguntas como: por que Deus está permitindo isso comigo? O que Ele está fazendo? Onde isso vai dar?
Por que dói tanto? Mas lembre-se disso. Na sua angústia, você pode clamar ao Senhor, e Ele te ouvirá. A palavra também diz, na carta aos Romanos capítulo 8 verso 28. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu amo que o versículo diz cooperam, no tempo presente. Isso significa que Deus está continuamente, constantemente, ativamente trabalhando todas as coisas para o bem dos seus filhos. A verdade é que Deus permite certos acontecimentos que testam a nossa fé. E isso pode ser difícil de entender, mas é bíblico. A carta de Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações de vários tipos, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Nossa fé precisa ser provada. E para muitos de nós isso é contraintuitivo, porque pensamos que aquilo que nos causa desconforto não pode ser de Deus. Mas a Bíblia diz o contrário. O livro de Provérbios capítulo 17 verso 3 declara: O crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Assim como o ouro é purificado no fogo, o coração do homem é refinado pelas provações que Deus permite. Isso significa que nossa fé terá de passar por testes. Nossa obediência será provada. Nossa confiança será medida. Nossa paciência será trabalhada. Nosso caráter será moldado. As provações vêm para nos desenvolver, para fortalecer nossa fé, para nos amadurecer espiritualmente e para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Quando Deus permite uma prova, Ele nunca faz isso para destruir, mas para construir, para amadurecer, para purificar, para elevar a fé a um novo nível. É por isso que podemos dizer, mesmo no sofrimento, Deus está trabalhando para o meu bem. E mesmo quando não vemos o como, mesmo quando não entendemos o porquê, mesmo quando não temos respostas, sabemos que o Senhor está operando um propósito santo. Ele está alinhando coisas. Ele está rearranjando situações. Ele está aproximando pessoas e afastando outras. Ele está reorganizando tudo, para que no final tudo coopere para o seu bem. E agora, com essa verdade no coração, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Tu tens sido bom para nós, mesmo quando não merecemos. Tu tens sido fiel em cada detalhe. Tu tens sido o nosso sustento, o nosso abrigo e o nosso defensor nos dias mais difíceis. Obrigado por tua palavra que declara que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu oro para que tudo aquilo que o inimigo planejou para o mal, tu transformes para o bem. Se o inimigo tentou nos ferir, transforma isso em crescimento. Se houve armadilhas preparadas contra nós, transforma-as em degraus para avançarmos. Se ataques vierem contra nossa família, não só interrompe esses ataques, mas transforma-os em libertação, restauração e testemunho. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. A tua palavra no livro de Salmos capítulo 37 versos 3 até 6 diz: Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Tu és um Deus fiel, fiel para nos proteger no dia da adversidade, fiel para ser nosso refúgio nas horas de prova, fiel para responder quando clamamos por ajuda. Nossa fé está em Ti, Rei Jesus. Tu és a âncora da nossa alma. Tu és aquele que nos conduz a pastos verdes. Tu preparas uma mesa diante de nós na presença dos nossos inimigos. Isso significa que podemos ter inimigos, mas eles nunca terão poder sobre nós. O inimigo não pode destruir nossa família. O inimigo não pode destruir nosso lar. O inimigo não pode destruir nossa mente. O inimigo não pode destruir nosso propósito. O inimigo não pode destruir nossa fé. Porque o Senhor é quem nos guarda. Declaramos também o que está escrito no Salmo 91 verso 7. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
É por causa da tua bondade que podemos nos apegar a essa promessa. O mundo pode ser hostil, mas a tua presença garante a nossa segurança. Transforma tudo o que é dor em nossas vidas, transforma em bem. Transforma a escassez em abundância. Transforma o que foi perdido em restauração. Transforma cada área estagnada em avanço. A tua palavra no livro de Deuteronômio capítulo 30 versos 2 e 3 diz: E quando vocês voltarem ao Senhor, e obedecerem à sua voz, com todo o coração, e com toda a alma, então o Senhor trará restauração, terá compaixão, e reunirá vocês novamente. Seguramos essa promessa. Queremos obedecer tua voz. Queremos andar segundo a tua vontade. Nós te agradecemos por ouvires esta oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta parte, o texto aprofunda o tema da recompensa divina pela retidão, da necessidade de guardar o coração e da vigilância espiritual. Aqui também temos uma oração poderosa pedindo pureza, discernimento e alinhamento com Deus. A Bíblia diz algo profundo no primeiro livro de Samuel capítulo 26 verso 23. O Senhor recompensa cada pessoa por sua justiça e por sua fidelidade. O Senhor entregou-te hoje em minhas mãos, mas eu não estendi a mão contra o ungido do Senhor. Leia isso com atenção. O Senhor recompensa cada pessoa pela sua justiça e pela sua fidelidade. Isso nos leva a refletir: como eu estou diante de Deus? Ele me vê como alguém fiel? Ele me vê como alguém comprometido? Ele me reconhece como alguém que busca viver em retidão? O tema da justiça é fascinante e essencial. Somos chamados para viver em retidão, mas, naturalmente, somos incapazes de alcançá-la por nós mesmos. Se somos marcados pelo pecado desde o nascimento, como podemos viver justiça e receber a recompensa prometida? A resposta começa na obra de Cristo. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, podemos declarar o que está escrito na carta aos Gálatas capítulo 2 verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sim, nascemos inclinados ao pecado, como o salmista declara no Salmo 51 verso 5. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas quando nos rendemos a Cristo, quando nos arrependemos, quando o aceitamos como Senhor, então o nosso velho eu é crucificado com Ele, e Cristo passa a viver em nós. Por isso, a vida de retidão não depende da nossa força humana, mas da nossa rendição diária. O quanto de nós permitimos que Cristo transforme? O quanto do nosso coração entregamos a Ele? Onde Ele está em nossa lista de prioridades? Acima de prazeres terrenos? Acima de distrações? Acima de hábitos destrutivos? Acima de tudo? A palavra também diz, no livro de Deuteronômio capítulo 6 versos 24 e 25. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes estatutos, e que o temêssemos para o nosso bem, para que Ele preservasse nossa vida, e será nossa justiça, quando guardarmos e obedecermos a todos estes mandamentos, diante do Senhor nosso Deus. A justiça é viver segundo a vontade de Deus, e seremos recompensados por isso. O versículo do primeiro livro de Samuel capítulo 26 verso 23 se repete como um lembrete. O Senhor recompensa cada pessoa pela sua justiça e pela sua fidelidade. Agora, vamos à oração. Senhor Jesus, Tu és santo, Tu és justo, e nenhum esforço humano pode produzir a santidade que desejas em nós. Por isso precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia. Tua palavra diz que fui crucificado contigo. Não sou mais eu quem vive, mas Tu vives em mim. Então vive em mim, Senhor, toma o Teu lugar, reina no meu coração, conduz meus passos. Remove de mim tudo o que é impuro, remove tudo o que é falso, remove tudo o que é corrupto, remove tudo o que me afasta da Tua presença. Purifica-me, santifica-me, refina-me. O apóstolo Paulo escreveu,
na carta aos Romanos capítulo 6 versos 17 e 18. Graças a Deus porque, embora fossem escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a doutrina que lhes foi transmitida, e, libertos do pecado, tornaram-se servos da justiça. Que essa palavra se cumpra em mim, que eu não seja escravo do pecado, mas servo da justiça. Guia-me, Pai, que os teus mandamentos sejam mais fortes do que minhas inclinações humanas, que o teu Espírito Santo tenha voz mais alta do que meus desejos. Eu quero andar em retidão. Eu quero viver uma vida que te honra. Eu quero te agradar. O Salmo 1 declara: Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Que isso seja verdade sobre mim, que eu não ande no conselho dos ímpios, que eu não me acomode em influências que me afastam de ti, que eu tenha prazer na tua palavra, que eu a medite continuamente. Tu és o Deus que restaura a alma, o Deus que guia pelos caminhos da justiça, por amor ao teu nome, como está escrito no Salmo 23, verso 3. Eu te agradeço, Senhor, porque tu nunca me conduzirás para a perdição, tu nunca me levarás para o mal. Tu és o meu pastor, tu és a minha luz, tu és a minha direção. Dá-me sabedoria, dá-me discernimento, dá-me temor do Senhor, pois está escrito no livro de Provérbios capítulo 9 verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Que eu viva essa verdade. Eu te agradeço por me ouvir, e por me conduzir no caminho da justiça. Em nome de Jesus. Amém. Aqui o texto fala sobre guerra espiritual, fortaleza mental, proteção da mente e a importância de renovar os pensamentos segundo a palavra de Deus. Também contém uma oração forte pedindo libertação e clareza espiritual. A carta aos Efésios capítulo 6 verso 12 nos lembra de algo essencial. Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Nós estamos em guerra, não uma guerra física, mas espiritual, uma batalha diária pela mente, pelas emoções, pela fé e pela alma. E porque a batalha é espiritual, as armas também precisam ser espirituais. A segunda carta aos Coríntios capítulo 10 versos 4 e 5 diz: As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda arrogância, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, à obediência de Cristo. Isso significa que pensamentos negativos, tóxicos, impuros, destrutivos, incrédulos ou desesperançados precisam ser levados cativos, capturados e entregues a Cristo. A mente é o maior campo de batalha. O inimigo sabe que, se conquistar a mente, conquista o humor, o comportamento, as decisões e a vida. Por isso a palavra de Deus nos instrui a vigiar os pensamentos, a proteger a mente e a alimentá-la com a verdade divina. A carta aos Filipenses capítulo 4 verso 8 nos diz: Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui está a chave: pensar nas coisas certas. Pensamentos criam atmosferas. Pensamentos geram emoções. Pensamentos moldam nosso comportamento. Pensamentos determinam o rumo da vida. E a melhor maneira de blindar a mente é encher os pensamentos de Deus. Agora, vamos para a oração que acompanha esta parte. Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu me deste armas espirituais. Tu me deste a tua palavra. Tu me deste o Espírito Santo. Tu me deste a armadura de Deus. Eu clamo pelo teu poder hoje. Eu oro para que tu guardes a minha mente. Protege-me, Senhor,
de todo pensamento impuro. Protege-me de todo pensamento destrutivo. Protege-me de todas as mentiras do inimigo. Protege-me do medo, da dúvida, da incredulidade e da confusão mental. Dá-me uma mente clara, uma mente limpa, uma mente renovada, uma mente equilibrada, uma mente centrada em Ti. Eu oro para que a minha mente seja alinhada com a Tua palavra, que cada pensamento seja atravessado pela verdade do Evangelho, que nenhum pensamento contrário à Tua vontade encontre lugar em mim. A Tua palavra diz, na carta aos Romanos capítulo 12 verso 2: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renova a minha mente, Senhor. Transforma meus pensamentos. Ajusta meu foco. Purifica meu interior. Eu rejeito, em nome de Jesus Cristo, toda seta mental enviada pelo inimigo, toda mentira implantada pelo maligno, toda imaginação destrutiva, toda voz de acusação, toda sombra de opressão mental. E declaro: minha mente está coberta pelo sangue de Jesus Cristo. Minha mente pertence a Deus. Minha mente é templo do Espírito Santo. Peço que o Teu Espírito Santo domine meus pensamentos, que controle minhas emoções, que governe minha alma. Que minha mente seja guardada como está escrito no livro de Isaías capítulo 26 verso 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Sim, Senhor, guarda-me em perfeita paz. Estabelece a Tua paz sobre minha mente. Deixa a Tua paz governar meu coração. Purifica meus pensamentos. Protege meu foco. Fortalece minha mente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui o texto trata de descanso para a alma, do convite de Jesus para deixar as cargas, da paz que excede todo entendimento e da confiança que nos mantém firmes em meio a desafios. As palavras de Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 11 versos 28 até 30 são algumas das mais consoladoras de toda a Escritura. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando Jesus diz todos os que estão cansados, ele fala de quem carrega preocupações, de quem carrega peso emocional, de quem carrega ansiedade, de quem carrega culpa, de quem carrega batalhas internas, de quem carrega medos profundos. E ele não apenas diz: vinde a mim. Ele também promete: eu vos aliviarei. Há pessoas que estão exaustas emocionalmente, exaustas mentalmente, exaustas espiritualmente, exaustas fisicamente. E a voz de Jesus lhes diz: eu sou o descanso, eu sou o alívio, eu sou o lugar seguro. Quando colocamos nossas cargas sobre Ele, encontramos descanso, não apenas descanso físico, mas descanso da alma, descanso profundo, o tipo de descanso que nenhum travesseiro ou feriado pode dar. E a paz que Ele oferece não é a paz do mundo. Não é uma paz superficial, circunstancial ou passageira. A carta aos Filipenses capítulo 4 versos 6 e 7 descreve essa paz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz excede o entendimento porque não depende das circunstâncias. Ela permanece mesmo quando tudo ao redor é turbulento. É uma paz que diz: eu não sei como Deus vai fazer, mas sei que Ele vai fazer. É uma paz que está firmada não nas respostas, mas no caráter de Deus. Agora seguimos para a oração desta parte. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu convite à minha alma. Obrigado porque, mesmo quando estou cansado, tu me chamas. Mesmo quando estou sobrecarregado,
tu me acolhes. Mesmo quando estou quebrado por dentro, tu me restauras. Eu coloco diante de ti hoje tudo que pesa em mim. Coloco minhas preocupações. Coloco meus medos. Coloco minhas ansiedades. Coloco meus conflitos internos. Coloco minhas dúvidas. Coloco minhas dores. Eu levo tudo isso a ti, porque tu disseste que me darias descanso. Ensina-me a descansar no teu amor. Ensina-me a confiar no teu caráter. Ensina-me a lembrar que tu és o Deus que cuida de mim. A tua palavra diz, na primeira carta de Pedro capítulo 5 verso 7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, Senhor. Eu abro mão do controle. Eu renuncio ao peso que tento carregar sozinho. Eu me rendo ao teu cuidado. Dá-me a paz que excede todo entendimento. Guarda meu coração da inquietação. Guarda minha mente dos pensamentos que me desgastam. Guarda minha alma da tempestade interna. Tu és o meu descanso. Tu és o meu alívio. Tu és o meu esconderijo. Tu és o meu lugar seguro. Eu te agradeço porque em ti encontro o que o mundo não pode oferecer. Paz verdadeira. Descanso verdadeiro. Segurança verdadeira. Eu te agradeço porque o teu jugo é suave, e o teu fardo é leve. Que a tua presença acalme minha alma, que a tua voz traga paz ao meu interior, que o teu Espírito Santo renove minhas forças. Eu declaro que confiarei em ti, mesmo quando não entender. Eu descansarei em ti, mesmo quando tudo disser o contrário. Obrigado pelo teu amor, que restaura e cura. Em nome de Jesus. Amém. Aqui entramos em uma das porções mais poderosas do documento, a declaração de proteção divina baseada no Salmo 91, seguida por uma oração forte, firme e cheia de fé para quem busca abrigo no Altíssimo. A palavra de Deus, no Salmo 91, diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste destruidora. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás proteção. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se move na escuridão, nem a praga que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pesarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão novo e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei em segurança, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Dar-lhe-ei longos dias de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Este salmo é uma fortaleza espiritual, é um escudo para a alma, é uma promessa viva. E quando proclamamos essas palavras, não é apenas poesia, é proteção real, é cobertura divina, é segurança celestial. Agora seguimos para a oração inspirada neste capítulo. Senhor Jesus, obrigado por ser o meu refúgio. Obrigado por ser o meu abrigo. Obrigado porque, quando eu corro para ti, estou seguro. Eu te agradeço porque o Salmo 91 declara que aquele que habita no teu esconderijo descansa à sombra do Deus Todo-Poderoso. É isso que eu quero, Senhor. Habitar, permanecer, morar na tua presença. Eu digo com fé: Tu és o meu Deus. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu escudo. Tu és aquele em quem eu confio.
Livra-me de todo laço do inimigo. Livra-me de toda armadilha escondida. Livra-me de toda peste emocional, espiritual ou física. Livra-me de toda forma de destruição. Cobre-me com as tuas asas, Senhor, que eu encontre refúgio debaixo delas. Que a tua verdade seja o meu escudo e a minha proteção. Eu rejeito o medo da noite. Eu rejeito a ansiedade do dia. Eu rejeito toda praga, toda seta, todo ataque, toda ameaça, porque estou protegido pelo Deus Todo-Poderoso. A tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu tomo posse dessa promessa hoje. Eu descanso nessa verdade. Eu confio na tua fidelidade. Senhor, coloca teus anjos ao meu redor, em cada caminho, em cada estrada, em cada escolha, em cada decisão. Que eles me sustentem, que me guardem, que me livrem de todo tropeço. A tua palavra diz que pisarei o leão e a serpente, que significa: nenhuma força do mal prevalecerá contra mim. Nenhuma obra das trevas resistirá ao teu poder agindo na minha vida. Eu me apego ao teu nome, Jesus. Eu me apego ao teu amor. Eu me apego à tua presença. E a tua promessa diz que, porque te busco, tu me livrarás, tu me guardarás, tu me honrarás, e me darás longos dias de vida. Eu descanso nessa promessa. Eu descanso no teu cuidado. Eu descanso no teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta parte, o texto fala sobre romper amarras, vencer limitações, declarar liberdade espiritual, rejeitar prisões da alma e afirmar a identidade em Cristo. Aqui entram também palavras de Jesus sobre libertação e uma oração forte de restauração. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João capítulo 8 verso 36: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa que a liberdade verdadeira não vem do mundo, não vem de pessoas, não vem de circunstâncias, não vem de sensação emocional, não vem de motivação humana. Ela vem somente de Cristo. Há pessoas que vivem presas internamente, presas ao passado, presas a memórias dolorosas, presas a traumas, presas ao medo, presas à culpa, presas à baixa autoestima, presas à vergonha, presas à rejeição. Outras estão presas a hábitos destrutivos, a pensamentos repetitivos, a padrões familiares, a vícios internos da alma, a ciclos espirituais que se repetem. Mas a palavra de Deus declara: se o Filho libertar, a liberdade é completa. A Bíblia também diz, na segunda carta aos Coríntios capítulo 3 verso 17: O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso significa que cada lugar onde o Espírito Santo entra, ele leva a liberdade. Quando ele entra na mente, vem liberdade mental. Quando ele entra no coração, vem liberdade emocional. Quando ele entra na alma, vem cura profunda. Quando ele entra em áreas quebradas, a restauração começa. Quando ele entra na história de alguém, ciclos são quebrados. Quando ele entra na vida espiritual, correntes se despedaçam. A palavra revela ainda, no livro de Isaías capítulo 10 versos 27, algo poderoso. E acontecerá naquele dia, que o fardo será tirado do teu ombro, e o jugo será despedaçado, por causa da unção. A unção quebra o jugo. A presença de Deus destrói correntes. A glória de Deus desfaz peso da alma. Não é por força humana. Não é por disciplina emocional. Não é por pensamento positivo. É pela unção. Agora seguimos para a oração desta parte. Senhor Jesus, eu venho diante de ti hoje pedindo libertação. Liberta-me de tudo o que me prende. Liberta-me de tudo o que me limita. Liberta-me de tudo o que tenta me paralisar. Eu creio que, se o Filho me libertar, serei verdadeiramente livre. Então eu peço, entra no mais profundo da minha alma. Entra nas áreas que ninguém vê. Entra nos lugares escondidos do meu coração. Entra onde a dor ficou guardada. Entra onde existe ferida antiga.
Entra onde ainda há lágrimas não choradas. Entra onde a vergonha tentou me calar. Entra onde o medo plantou raízes. Entra onde a culpa me aprisionou. E liberta-me, Senhor. Tira o peso dos meus ombros. Despedaça todo jugo. Quebra toda corrente. Interrompe todo ciclo destrutivo. Apaga todo rastro de escravidão emocional ou espiritual. Eu peço também, em nome de Jesus Cristo. Liberta a minha mente de pensamentos que não vêm de ti. Liberta o meu coração de dores que já não preciso carregar. Liberta a minha alma de traumas do passado. Liberta meu espírito de toda opressão. Liberta minha vida de tudo aquilo que o inimigo tentou usar para me aprisionar. Declaro que o Espírito Santo está em mim, e onde o Espírito está, há liberdade. Eu declaro liberdade sobre minha casa, liberdade sobre minha família, liberdade sobre minhas emoções, liberdade sobre minha identidade, liberdade sobre o meu propósito, liberdade sobre o meu futuro. Eu rejeito toda palavra de derrota. Eu rejeito toda mentira do inimigo. Eu rejeito toda seta que tentou atingir minha alma. Eu rejeito toda voz que não vem de Deus. Eu abraço a verdade de Cristo. Eu abraço a minha identidade em Cristo. Eu abraço a liberdade que vem de Cristo. Obrigado, Senhor, porque a unção despedaça o jugo. Obrigado porque tu me libertas. Obrigado porque tu me restauras. Obrigado porque tu me renovas. Eu te adoro, eu te exalto, e eu recebo, pela fé, a minha liberdade completa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta parte, a mensagem fala sobre confiança inabalável, firmeza diante de tempestades, coragem espiritual e uma declaração profunda de fé, seguida de uma oração poderosa. A palavra de Deus no Salmo 56, verso 3 diz: Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Isso significa que a confiança não nasce quando tudo está bem, mas quando o coração está tremendo, e mesmo assim decide descansar no Senhor. O medo tenta nos paralisar, tenta nos calar, tenta nos impedir de avançar, tenta nos distrair do propósito, tenta nos afastar da oração, tenta nos fazer esquecer quem Deus é. Mas a fé nos chama a um lugar mais alto. A fé nos chama a olhar para o Senhor, e não para a tempestade. A palavra também diz no Salmo 62 versos 6 e 7. Somente Ele é a minha rocha, e a minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Quando Deus é a nossa rocha, não importa o vento, não importa a chuva, não importa a tempestade, não importa a fúria das ondas. Quem está firmado em Deus, não cai. E o próprio Senhor Jesus disse, no Evangelho de João capítulo 16 verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse talvez vocês tenham aflição. Ele não disse a chance de vocês enfrentarem problemas. Ele disse claramente, no mundo tereis aflições. Mas ele imediatamente nos lembra da outra verdade. Ele venceu. E se ele venceu, e nós pertencemos a ele, então nós também somos mais do que vencedores. A carta aos Romanos capítulo 8 verso 37 confirma. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A vitória não é nossa por mérito, é nossa porque ele nos amou, porque ele venceu, porque ele é nossa força, nossa rocha, nossa esperança, nosso abrigo. Agora vamos à oração desta parte. Senhor Jesus, eu me coloco diante de ti, e declaro que tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza, tu és a minha segurança, tu és o meu refúgio. Quando o medo tentar me dominar, lembra-me da tua palavra, que diz que quando eu estiver com medo, eu devo confiar em ti. Guarda o meu coração, Senhor. Não deixes que o temor tome o controle. Não deixes que a ansiedade me paralise.
Não deixes que os pensamentos escuros dominem a minha mente. Eu oro para que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, invada o meu coração. Eu declaro que tu és a minha rocha inabalável. Eu declaro que tu és a minha salvação. Eu declaro que tu és a minha força em tempos de fraqueza. Eu declaro que tu és o meu escudo em dias de batalha. Tu disseste que eu enfrentaria aflições, mas também disseste que eu posso ter bom ânimo, porque tu venceste o mundo. Então eu me agarro à tua vitória. Eu me agarro à tua palavra. Eu me agarro ao teu amor. Fortalece-me, Senhor. Faz-me firme. Faz-me corajoso. Faz-me perseverante. Que eu não desista no dia da luta. Que eu não recue no dia da guerra. Que eu não me entregue ao desânimo. Porque tu és comigo. Eu confio em ti. Confio no teu caráter. Confio na tua fidelidade. Confio no teu amor. Eu declaro, como está escrito, em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor, por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Obrigado, Senhor, por ser minha rocha eterna. Em nome de Jesus. Amém. Nesta parte, o texto trata de gratidão profunda, descanso espiritual, confiança inabalável e entrega total ao Senhor. A mensagem destaca o cuidado contínuo de Deus e encerra com uma oração de rendição, paz e fortalecimento interior. A palavra de Deus diz, no Salmo 119, verso 105: A tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. Isso significa que Deus não apenas nos mostra o destino, mas nos guia passo a passo. Ele ilumina cada momento, cada decisão, cada curva do caminho. E quando compreendemos isso, a gratidão passa a ocupar um lugar especial em nosso coração. Passamos a perceber que Deus nunca deixou de cuidar, nunca deixou de amparar, nunca deixou de conduzir. A gratidão abre portas espirituais. Ela afasta a murmuração. Ela quebra cadeias de desânimo. Ela traz clareza para a alma. Ela nos aproxima de Deus. A palavra diz, na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5 verso 18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não diz em algumas coisas. Não diz quando tudo estiver bem. Diz, em tudo dai graças. Gratidão não é um sentimento, é uma posição espiritual. É um reconhecimento de que Deus cuida, mesmo quando não entendemos. E há ainda outro convite precioso nas Escrituras. O Salmo 37, verso 7 diz: Descansa no Senhor, e espera nele pacientemente. Descansar em Deus é confiar, esperar em Deus é entregar. Pacientemente é permanecer firme até que a promessa se manifeste. O descanso no Senhor não vem da ausência de problemas, mas da certeza da presença dEle. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, a alma encontra paz. Quando colocamos o futuro nas mãos dEle, a ansiedade perde força. Quando reconhecemos que Ele é soberano, a tempestade perde voz. Agora vamos à oração desta parte. Senhor Jesus, eu te agradeço. Obrigado por cada detalhe, cada livramento, cada cuidado, cada provisão, cada resposta visível e cada resposta invisível. Obrigado porque, mesmo quando não percebi, tu estavas cuidando de mim, tu estavas me guardando, tu estavas me livrando, tu estavas me protegendo, tu estavas me fortalecendo. Eu descanso no teu amor hoje. Eu descanso na tua fidelidade. Eu descanso na certeza de que o Senhor é bom, e que o teu cuidado nunca falha. Eu coloco diante de ti todas as preocupações do meu coração, tudo o que me pesa, tudo o que me inquieta, tudo o que tenta tirar a minha paz. Eu entrego a ti, Senhor. Eu descanso em ti. Eu confio em ti. Que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, invada o meu interior agora. Que o Espírito Santo sussurre ao meu coração, que está tudo nas tuas mãos, que o controle está contigo, que o futuro está seguro,
que nada foge à tua soberania. Meu Deus, minha alma repousa em ti, minha mente repousa em ti, meu coração repousa em ti. Eu te agradeço, porque tu és a minha força nos dias fracos, tu és o meu amparo nos dias difíceis, tu és o meu consolo nas noites turbulentas, tu és a minha alegria nas manhãs de esperança. Eu me rendo completamente, eu entrego tudo, eu descanso em teu cuidado, eu confio em tua bondade, eu me apoio na tua fidelidade. Obrigado, Jesus, por ser o meu descanso, a minha paz e o meu abrigo eterno. Em teu nome eu oro. Amém. Esta parte é um cântico de louvor, um chamado à adoração constante e profunda. Aqui a mensagem fala sobre exaltação, reconhecimento da grandeza de Deus, e termina com uma oração de adoração sincera e entregue. A palavra de Deus diz no Salmo 150, verso 6: Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. O chamado ao louvor não é condicionado à emoção do momento, nem às circunstâncias, nem àquilo que sentimos, nem ao que está acontecendo ao nosso redor. Louvar é reconhecer quem Deus é. Louvar é engrandecer o seu nome acima de tudo. Louvar é declarar que Ele é digno, sempre. O Salmo 34, verso 1 diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Isso significa que eu o louvo na alegria, eu o louvo na tristeza, eu o louvo na vitória, eu o louvo na prova, eu o louvo no sorriso, eu o louvo nas lágrimas, eu o louvo na abundância, eu o louvo na luta. Porque Ele não muda, Ele é Deus ontem, Deus hoje e Deus para sempre. Quando louvamos, a atmosfera espiritual muda, a escuridão se dissipa, o peso cai, a alma se levanta, o coração se alinha, a força retorna. Louvor não é apenas cantar, é declarar a grandeza de Deus acima de tudo o que sentimos ou enfrentamos. O Salmo 95, versos 1 até 3 diz: Vinde, cantemos ao Senhor, façamos jubiloso barulho à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças, e façamos barulho alegre para ele com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande acima de todos os deuses. O louvor é o lugar onde a alma respira. O louvor é o lugar onde o espírito se fortalece. O louvor é o lugar onde o coração é renovado. O louvor é o lugar onde o medo perde o poder. O louvor é o lugar onde Deus habita. A Escritura declara no Salmo 22, verso 3: Tu és santo, tu que habitas nos louvores de Israel. Deus habita no louvor. Isso significa: onde há louvor, há presença. Onde há presença, há paz. Onde há paz, há direção. Onde há direção, há propósito. Onde há propósito, há força. Agora seguimos para a oração desta parte. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te adoro, eu exalto o teu nome acima de tudo. Tu és digno, tu és santo, tu és maravilhoso. Se eu tivesse 1000 línguas, todas elas seriam usadas para te adorar. Se eu tivesse milhares de anos, cada segundo seria gasto glorificando o teu nome. Obrigado por quem tu és, não apenas pelo que fazes. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pela tua paciência, pela tua presença constante. Eu te louvo porque tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus eterno que nunca muda. Eu te louvo porque tu és poderoso, tu és majestoso, tu és Rei soberano, tu és o meu Salvador, o meu libertador, o meu resgatador, o meu pastor, o meu protetor, o meu escudo, a minha rocha firme. Eu te louvo porque, quando eu fraquejo, tu és a minha força. Quando eu choro, tu és o meu consolo. Quando eu me sinto sozinho, tu és a minha companhia. Quando eu não sei o que fazer, tu és a minha sabedoria. Quando o mundo me pressiona, tu és a minha paz. Senhor, recebe o meu louvor hoje.
recebe a minha adoração. Que ela suba diante de ti como incenso suave. Que o meu coração te exalte. Que a minha alma te engrandeça. Que a minha mente te contemple. Que tudo o que sou te adore. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu te amo, Senhor, e te darei louvor enquanto eu viver. Em nome de Jesus. Amém. Aqui o texto fecha toda a mensagem, reafirmando quem Deus é, quem somos nele e como devemos permanecer firmes no caminho da fé. É um encerramento de fortalecimento espiritual e de entrega confiante ao Senhor. A palavra de Deus nos lembra, no livro de Josué capítulo 1 verso 9. Não te ordenei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Esta não é apenas uma sugestão, é uma ordem, é um chamado, é um lembrete de que a coragem não vem de dentro de nós, ela vem da certeza da presença de Deus. E a presença dele não nos abandona, não nos deixa, não nos esquece, não nos perde de vista, não nos solta a mão. Quando ele diz eu estou contigo, é realidade eterna, imutável, absoluta. Por isso podemos declarar, com fé e convicção: eu sou forte porque o Senhor é a minha força. Eu tenho coragem porque o Senhor é a minha luz. Eu não temo porque o Senhor é o meu escudo. Eu não me espanto porque o Senhor é o meu refúgio. Eu sigo em frente porque o Senhor vai comigo. Nada pode impedir o propósito de Deus na vida de quem confia nele. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. O caminho que Deus traça, ninguém apaga. A promessa que Deus faz, ninguém anula. A carta aos Hebreus capítulo 10 verso 23 diz: conservemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Sim, fiel. Fiel para sustentar, fiel para guardar, fiel para conduzir, fiel para completar a obra que começou. Por isso, mantenha a esperança viva, mantenha a fé acesa, mantenha os olhos em Jesus, mantenha o coração firme, mantenha a alma rendida. Agora, a oração final. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo o que fizeste, por tudo o que estás fazendo, e por tudo o que ainda farás. Tu és o Deus que vai adiante de mim, tu és o Deus que me guarda, tu és o Deus que me ama com amor eterno, tu és o Deus que me sustenta com tua mão poderosa. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos mais uma vez. Eu coloco o meu futuro nas tuas mãos. Eu coloco meus sonhos nas tuas mãos. Eu coloco meus caminhos nas tuas mãos. Eu coloco minha alma sob o teu cuidado. Dá-me força, Senhor. Dá-me coragem. Dá-me sabedoria. Dá-me discernimento. Dá-me paz. Dá-me firmeza. Que eu caminhe na tua presença diariamente. Que eu permaneça fiel, constante, firme, obediente, rendido, cheio do teu Espírito Santo. Eu te agradeço porque tu és fiel, tu és bom, tu és poderoso, tu és imutável, tu és santo, tu és digno. Sela esta palavra no meu coração, sela esta fé na minha alma, sela esta paz dentro de mim, sela a tua presença sobre a minha vida. Que o teu nome seja exaltado em tudo o que eu fizer, que a minha vida glorifique a ti, que os meus passos te honrem, que a minha voz sempre declare: Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, meu Deus, por este tempo na tua presença. Eu recebo força, eu recebo paz, eu recebo ânimo, eu recebo vida, eu recebo descanso, eu recebo vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, se edificou a sua fé e trouxe paz à sua alma, eu te convido, com muito carinho, a permanecer caminhando conosco. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esta oração com alguém que você ama. E, se desejar, escreva aqui nos comentários o que Deus falou com você hoje ou deixe o seu pedido de oração. Estaremos unidos em fé, orando juntos,
declarando a palavra e fortalecendo uns aos outros. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que Ele te envolva com a sua paz. E que a presença dele continue iluminando o seu caminho. Fique na paz de Jesus Cristo.